Bom, eu vou fazer algumas contribuições aqui do ponto de vista da engenharia e, enquanto isso, eu vou propor aqui algo para todo mundo, tá? Eu gostaria que vocês pensassem em apenas uma. Eu não gosto de usar a palavra muita dica, mas não vai ser outra. Dica que vocês dariam para uma pessoa que está ali, ó, iminente, pronto para comprar um lote. E para vocês, assim, hoje é fundamental, tá? Pensem em uma só. Cada um vai com uma contribuir, beleza? Enquanto vocês pensam aqui, eu vou falar duas coisas importantes sobre essa questão dos aclives e declives que o Bissoli desenhou aqui. O aclive e o declive, esses muros de arrimo que o Bissoli fala, até para traduzir para as pessoas que estão nos assistindo, são muros que têm terra atrás dele, né? Então são muros que precisam ser reforçados contra esse empuxo, contra essa carga que quer derrubar o muro, né? E esse muro, ele é um tanto quanto caro, não é porque só ele tem uma estrutura mais robusta, é porque ele é um muro que precisa de uma impermeabilização, você precisa de uma drenagem, é um muro que ele leva mais tempo para ser construído, porque você precisa ter acesso atrás dele, então você tem uma etapa de aterro, que é voltar essa terra ali compactando e tal. Então, são a sequência de processos que fazem com que esse muro se torne muito caro. Até a Evelyn comentou no início que de uma situação de um condomínio que você ganhou ali o muro já do fundo. Esse ganhar é importante, porque fazer um muro, mesmo que de vedação, mesmo que um muro de divisa, muro é caro. E as pessoas acham que muro é barato de fazer. E muro não é barato, tá, gente? Que fique bem claro isso, porque muro tem fundação, muro tem impermeabilização, muro tem alvenaria, muro tem pilar, muro tem reboco, muro tem pintura, muro tem elétrica, muro tem pingadeira. É uma sequência de serviços que também encarece a estrutura, tá? E outra coisa importantíssima é considerar que em lotes de aclive e declive, por mais que você tenha esse ganho de vista, enfim, todos esses benefícios que o Bissoli falou, você tem uma perda muito significativa de cronograma de obra, né? Uma obra num lote de aclive ou declive é uma obra que É o demora quinto. mais, tá? E uma outra coisa que pouca gente fala sobre isso. Vai falar assim, demora mais porque para a máquina trabalhar é mais complicado, porque você precisa dividir em platôs, porque tem os muros de arrimo. Mas sabe uma coisa que pouca gente explora? O cansaço do profissional. Eu já fiz, acho que umas 3 casas lá na região da Aldeia da Serra, com lotes de 7 metros, 8 e 9 de aclive. Então eu já fiz muros de arrimo de 6 metros e pouco. Gente, de verdade, você sai lá da rua e chega lá em cima, você tá com a língua de fora. Então, o profissional que precisa pegar o material que ele recebe lá na rua, uma capa de laje, um tijolo, e precisa levar até o fundo, ele cansa muito. Chega no final de tarde, os pedreiros estão cansados. Então, o rendimento cai demais em lotes em aclives também dos profissionais. E declive é a mesma coisa, porque tudo que sobe tudo que desce tem que subir depois, né? Até para complementar, a gente está com um projeto em Mairiporã, depois, bom, enfim, cai 20 metros e é uma Caramba. floresta o lote. Tem muita árvore, muita árvore. Comprido. Muita, não é. Ele, pelo contrário, ele cai 20 metros e ele é curto porque ele é largo. A testada dele é grande. Testada é a fachada, né? Uhum. É um abismo, então. É um abismo, é um abismo. Literalmente não dê 2 passos. É um abismo. Vai ser o quê? Vai ser o quintal, vai ser a floresta. Você tem que descer lá e beleza. E a piscina toda vai ser em laje. A gente está estudando a possibilidade de fazer em pré-moldado. Por conta disso, desse cansaço. Vale a pena, viu? Vale a pena. Bom, e aí, vocês já tiveram tempo de pensar? É... Eu não quero roubar a ideia de ninguém. Eu também não. Eu também não. Então pode começar. Começa, então. Vai. Eu vou pela mais fácil e pela mais óbvia, né? Eu compraria um terreno sempre próximo, se tratando de um loteamento fechado, um domínio próximo da portaria. Por quê? Eu acho que para quem vai morar, a acessibilidade de você entrar e sair, de você de repente ter uma prestadora de serviço terceirizada, é muito prático, né? Então, até para você ter o acesso de ir e vir, é mais fácil. Então, a minha dica óbvia é você estar próximo da portaria.
Eu acho que assim, uma dica interessante aí seria focar também na questão de posição solar. Por quê? Tem que ver o que você gosta, né? Você gosta de um pôr do sol? Se você gosta do pôr do sol, viu? Pega o sol da tarde, dependendo do condomínio, dependendo da localização, você vai ter uma área de lazer, vai ter esse privilégio, né? E se você muitas vezes pega o sol da manhã, na frente da casa, sua casa no final do dia, seus quartos estão sempre mais fresquinhos. Então, assim, é muito da questão do que você quer em relação ao que atende no dia a dia, né? Me atende um sol da tarde, um pôr do sol? Tem várias pessoas que amam ir para casa mais cedo, 4, 5 horas da tarde, e contemplar. E a gente vê que tem condomínios, dependendo da topografia na cidade, que ele te dá um pôr do sol, um final de tarde inacreditável. Então, assim, é sempre bom, quando for buscar o lote, visitar. Visita de manhã, visita de tarde, para você justamente ver o que você se identifica. Não tenha preguiça, né? Eu costumo dizer, não vá pelo preço, mas sim vá pela qualidade. Então, busque um terreno pela sua qualidade, pelo que ele te oferece no dia a dia, quando você estiver morando no imóvel. Legal. Você tá desenhando aí, quer que eu fale a minha enquanto isso? Quero. Então tá. Bom, eu vou dar a dica do engenheiro, né? Não vai falar minha, cara, porque eu já desenhei aqui. Eu vou dar a dica do engenheiro aqui, né? Bom, quando você for comprar um lote, é muito importante visitar o lote a fim de você olhar para o solo dele. E olhar para o solo dele no intuito de ver se tem pontas de rocha. Tá? Vou até citar um caso do meu irmão que quis comprar um lote uma vez. Ele falou assim para mim: Hugo, um lotaço, preço bom, tal, vamos lá, hora do almoço. Olha o preço. Falei, vamos lá. Cheguei no lote e aí eu vi que tinha 3 pontas de rocha no meio do lote, né? E aí ele falou assim, olha, deve ser bom pra caramba pra fazer a fundação dessa casa aqui, ó, porque rocha, né, vai dar rasinho. Aí eu falei assim, totalmente o contrário do que você pensa, né? Fundação com rocha é uma fundação extremamente cara, porque você não sabe qual é o tipo daquela rocha, então você não sabe se você pode apoiar nela ou se você tem que passar por ela, né? E se você tiver que passar por ela, meu amigo, se prepare, né? Porque pode inviabilizar o custo da sua construção. Tá? Então, o que eu falo para as pessoas é: ninguém colocou aquela rocha ali por enfeite no seu lote. Aquela rocha está ali porque faz parte do solo do local. Então, bem provável que se tá para cima na flor da pele, tem para baixo também, né? Então, se você tem um terreno com rochas aparentes, se prepare que você vai gastar na fundação. E muito. Bom, a minha dica que eu costumo falar para todos os clientes: no loteamento existe uma planta de todos os terrenos com curvas topográficas. Olhar essas curvas. Então, como que funciona? Vou falar de uma maneira muito simples. Se o terreno tem 3 curvas passando em cima dele, ele tem próximo de 3 metros, né? As curvas têm o número dela. Então, por exemplo, a cota aqui de Sorocaba é na média de 600. Então, se tem a 600... Começa com 600, vai para 601, 602. Está crescendo, é um aclive. Se ao contrário, começa com 600, vai para 599, 598, você já consegue ler que é um declive, sempre como um ponto de referência à rua. E se ele tem 50 metros de profundidade, você vai dividir esses 3 metros por 50, que você vai saber mais ou menos quanto que ele tem aí de queda. Então é uma dica simples. Então sempre quando você for escolher um terreno que ainda o loteamento ainda está em lançamento, você não tem como referência nenhum dos vizinhos, dá para você ver essas curvas que são os risquinhos passando no meio do lote. Legal. Ótimas dicas, né? Acho que para as pessoas que... Acho que ficou bem claro, hein, essa dica. A diferença do corretor e engenheiro. Não, deixa eu contar um negócio. Ele queria que eu falasse do sol, ó. Tá vendo? Você falou... Aproveitei. Escrevi, fala do sol, depois eu risquei tudo. Legal, legal. Eu acho que assim, foi um podcast, claro, daria até pra gente falar muito mais, né? Dicas aqui para as pessoas não errar na compra do lote, mas é importantíssimo que a gente não dê todas as respostas, porque esse é o nosso trabalho. Sim. Então, as pessoas que querem buscar um lote, contate a gente. Pode contatar o construtor, o arquiteto
Ou o corretor, que é técnico especializado, que ele com certeza vai te orientar em muito mais coisas que a gente falou aqui, né? Na hora da compra do lote. Eu só fico com medo, Hertz. Só fico com medo. Porque, assim, existe no mercado aquele corretor que quer vender a qualquer custo, né? E assim, claro, faz parte vender. Mas empurrar algo... Mas tem arquiteto que quer vender a qualquer custo, tem engenheiro que quer vender a qualquer custo. Tem. E a galera, só que a galera fica com um pouco assim de receio desses corretores que querem vender a qualquer custo, porque eles, claro, vão sempre trazer os benefícios daquele lote em questão. Mas, por exemplo, você pega um condomínio que não está sendo bem falado na cidade, você sabe que tem problema, tem histórico disso, daquilo... e aí o cliente chega como leigo, o cara veio de outra cidade, às vezes aqui na cidade, procurar um lote, o cara, não, maravilhoso, lindo, perfeito, você não vai ter problema, tal, e é uma bucha, né? Então é por isso que eu estou falando que você tem que procurar corretores que te transmitam essa confiança e essa transparência. Faz sentido? Total. Tem todo tipo de profissional no mercado, né? E até para bloquear isso, a gente tem um treinamento, né? E a gente ensina todo o nosso time. A primeira etapa para que ele possa se relacionar com o cliente é o que a gente chama do círculo do poder. Primeiro, o cliente tem que conhecer você. Se ele conhece, ele te ouve. Se ele te ouve, ele confia. E se ele confia, ele compra. É o quinto. Então, se você for ver todas as decisões que a gente toma, ele é pautado em todos esses pilares. Se eu confio, se eu conheço, eu ouço, se eu ouço, eu confio, se eu confio, eu compro. Então é uma técnica que a gente usa que demonstra muita transparência, demonstra muito o entender o lado do outro, as suas necessidades, anseios, expectativas e frustrações até. E às vezes a gente pega clientes que bateu em muitos profissionais e teve até problemas com profissionais em experiências anteriores. Então, às vezes a gente recebe clientes que ele já chega desconfiando. É o quinto. Então, você tem que fazer todo esse círculo de poder para que você conquiste ele e para que você consiga direcionar ele para o caminho que ele deseja, o caminho que ele quer. É mais ou menos isso. E pegando um gancho do Hertz, eu acho que assim, é um terreno, né? Não é uma blusa, não é uma calça. É muitas vezes o seu sonho, muitas vezes é o seu único imóvel. Então, assim, não é que você também tem que ficar, né? Que você pode perder oportunidades. Mas não tenha pressa para fechar o primeiro, né? Olhe, estude o condomínio, vá em horários diferentes. Então, quando eu falei do sol, eu falei também da visita. Visite em horários diferentes, né? E eu acho que o profissional que está preparado, que está apto para te atender, ele vai entender o seu momento, né? É um investimento alto. Então, assim, seja a casa ou seja o terreno, não é qualquer coisa. Não é uma coisa que você vai comprar hoje e amanhã eu não quero mais. Porque se você também não quiser, você vai ter que ter um trabalho de vender. Então, converse com a sua família, converse com amigos. E assim, o profissional, ele tá aqui para te atender e para te entender. Não é só para te atender, ele tem que te entender também, né? Então, ele tem que ser profissional. Porque eu costumo dizer que o corretor que é muito apressado, o corretor que é afobado, ele não dura no mercado. Ele não dura. Ele tá ali pelo dinheiro, não pelo amor à profissão. E isso é em todo o processo. Desde da elaboração do projeto, desde a execução do projeto. Então, o cara ele tem que estar ali para te ouvir, ele tem que estar ali para te entender, para que ele sinta segurança. E se você pensar que, vou fazer de qualquer forma, vou atender de qualquer forma, a maior cadência de um corretor é quando ele tem indicação. Hoje, boa parte dos corretores, eles vivem de indicação, como do engenheiro, como do arquiteto. Então, é muito importante fazer um trabalho bem feito. E se você vê que o cara tá afobado, o cara não tá disposto a te ouvir, não tá disposto, pula fora. Essa é a dica que eu posso dar. Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço. Tchau.